o futuro da energia hídrica, solar, eólica, nuclear. Esse é o tema da palestra de hoje do ciclo de conferências ILEA, Estudos Avançados em Ciências e Humanidades. Na segunda parte do programa, professores e pesquisadores falam sobre o futuro da energia nuclear e a relação da energia com a educação, a tecnologia e a comunicação. Acompanhe. Então, passamos a palavra agora à professora Ana Maria Xavier, do CENEM. Eu inicio mostrando a previsão, que era feita para o crescimento da energia nuclear em 2008. O renascimento do interesse pela energia nuclear, na década de 2000 e 2010, refletiu a preocupação com o efeito estufa e devido à emissão de CO2 pelo setor de geração de energia termoelétrica. Então, aquela previsão foi desbaratada em função do acidente de Fukushima, que teve um grande impacto em relação à aceitação pública da energia nuclear. O acidente de Fukushima, na realidade, ele não foi um acidente nuclear no sentido de causado por um problema no reator nuclear. Bom, em relação a Fukushima, foi em 2011, o pior terremoto da história do Japão, eu acho que do mundo, e causou um tsunami que devastou a costa nordeste do país. Então, os reatores estavam em operação e, quando houve o terremoto, eles foram desligados automaticamente, ou seja, o sistema de segurança funcionou. Os geradores elétricos foram acionados quando houve a interrupção do fornecimento de energia externa em função do terremoto. Esses geradores de emergência falharam quando o tsunami inundou o subsolo dos prédios reatores. O sistema de refrigeração parou. E o que acontece com o reator nuclear? O reator nuclear é refrigerado a água, e sem a refrigeração, a geração de calor ocasionada pelas reações em cadeia aumentou a tal ponto que fundiu o núcleo dos reatores. Houve a perda da capacidade de remoção de calor. A água de refrigeração, em contato com os elementos combustíveis superaquecidos, gera hidrogênio, e o hidrogênio a temperaturas elevadas explode. Então, houve explosões dentro do vaso do reator e liberação de material radioativo para o meio ambiente. Aqui é uma foto do reator de Fukushima destruído em função daquelas explosões de hidrogênio. O tsunami causou a morte de cerca de 16 mil pessoas, então foi o pior acidente ocorrido depois de Chernobyl, mas a liberação de material radioativo ficou na ordem de 10 a 20% da ocorrida em Chernobyl. E até agora nenhuma morte foi atribuída aos efeitos da radiação. Existe na área nuclear uma escala que te dá uma ideia da gravidade do acidente, a semelhança da escala para terremoto. Varia em função da gravidade e em função também do impacto ao meio ambiente. Os incidentes são aqueles cuja radioatividade, cujo impacto permanece dentro da usina. Os acidentes é quando há escape de material radioativo para o meio ambiente. O Fukushima ficou, claro, na escala 7. Então, aqui explica, mais ou menos os níveis e os pequenos problemas na segurança, exposições de pessoa um pouco superior ao limite e tal, até a liberação com efeitos relevantes para a saúde. O Japão está gastando bilhões para contornar esse problema causado pelo acidente de Fukushima. E ele também teve um impacto nas questões de segurança adotadas no mundo todo. Então foram revistas questões relacionadas à segurança e os projetos estão sendo reavaliados e novos requisitos de segurança estão sendo estabelecidos, coordenados pela Agência Internacional de Energia Atômica. Após 4 anos do acidente de Fukushima, a tendência é de haver um crescimento na área de geração de energia nuclear. Em 2013, a geração de energia nucleoelétrica, diminuiu, cerca de 10%, principalmente devido ao desligamento dos reatores japoneses, e os reatores da Alemanha. A Alemanha tem um forte movimento, eu diria, verde, mas continua no mundo, tem 435 reatores nucleares operando em 31 países. Então, essa aqui é a capacidade, 375 gigawatts, que representa 11% da eletricidade mundial. Além desses, 70 reatores estão em construção. Então, o panorama da situação atual no mundo, a França vai aumentar a geração de outras fontes de energia, mas vai manter a geração nuclear. Bélgica, Alemanha e Suíça estão abandonando o programa nuclear. Os Estados Unidos têm 100 reatores nucleares, 19% da energia gerada. A Rússia tem 10 reatores em construção. A China tem 29 reatores em construção. A Índia também tem
reatores em construção. O Japão, os reatores estão fora de operação. O Oriente Médio também tem uma tendência a entrar no campo de geração de energia nuclear, e alguns países asiáticos também. A questão agora é o cenário de aumento da temperatura global. Em 2 graus Celsius, até 2050, esse cenário implicará na descarbonização do setor de geração de energia. Nesse cenário, a produção de energia elétrica a partir do carvão não é admitida, e a utilização de gás natural é reduzida à metade. Para esse cenário também, a participação da energia nuclear em países representa valores bem altos. As previsões para a China, Índia e Estados Unidos estão na média. Então, a maior parte da produção de energia elétrica ficará por conta das renováveis. E a meta é reduzir a emissão de CO2 em 50% até 2050 e assegurar que a redução continue a partir dessa data. E também é reconhecido que esse objetivo, só pode ser alcançado se houver redução de emissão de CO2 em outros setores não relacionados à geração de energia, como agricultura e pecuária. Esse cenário 6DS é um aumento da temperatura global de 6 graus Celsius em 2050, e será alcançado se nada for feito. Vai haver um aumento no uso de carvão, um aumento no uso de gás natural. Agora, para o cenário de aumento de temperatura em 2 graus, não vai ser mais admitido a queima de carvão. O gás natural também é reduzido bastante, e aí aumenta as outras formas de energia. Aqui são os reatores do Brasil, Angra 1, Angra 2, Angra 3 sendo construído. O Brasil, além de ter urânio, além de ter grandes reservas de urânio, ele domina a tecnologia do ciclo do combustível nuclear. Então, o Brasil tem urânio, o Brasil consegue converter esse urânio num produto chamado yellow cake, que é um diuranato de amônio, consegue transformar esse sólido num gás, que é o hexafluoreto de amônio, consegue aumentar a concentração do urânio físsil nesse gás, que é o enriquecimento isotópico, reconverte para o óxido, produz as pastilhas. A importância dessa tecnologia do enriquecimento, que são poucos países que detêm, tem, digamos, uma questão econômica associada a isso, que você faz com que o valor do seu urânio seja multiplicado por um fator de 10, caso você consiga enriquecer, passar a concentração do urânio 235 de 0,7% para 3%, que é usado em reatores, e então você tem um custo relativo 10 vezes maior do que o custo do urânio natural. Existe muito controle da nossa usina de enriquecimento, não só pela preocupação de que se possa fazer uma bomba atômica, mas eu acredito que principalmente porque o Brasil entraria num mercado seleto de venda de combustível, que é dominado aí por alguns países. Os especialistas da Associação Nuclear Mundial chegaram à conclusão que a Rússia é a líder mundial na área de desenvolvimento das novas tecnologias para a energia nuclear. Então ele concluiu que a Rússia tem planos de expansão do papel da energia nuclear. Então no Brasil, as estimativas são que até 2030 o potencial hidrelétrico aproveitável será esgotado. Então a partir daí a expansão do sistema precisa incluir as térmicas em sua base e as nucleares entre elas. As térmicas conseguem manter uma constância na geração de energia. Agora, o futuro do Brasil, as duas grandes questões é a aceitação pública. Eu botei uma citação aí que na Espanha, quase 52% dos espanhóis creem que os riscos da energia nuclear superam os benefícios. E a Espanha produz quase 22% de toda a energia que consome no país por meio de reatores nucleares. E a outra grande questão é a deposição final dos rejeitos radioativos gerados. Atualmente no Brasil, todos os rejeitos radioativos gerados são armazenados em instalações, ou nas usinas, esses são os rejeitos chamados de baixo nível de radiação, ou nos depósitos da CENEM, que possui vários institutos no Brasil e tem um pequeno escritório aqui no ILEA. Os rejeitos gerados por extração de petróleo, que contém material radioativo, contém o rádio, os depósitos iniciais dos combustíveis, que eles têm que ser armazenados em piscinas, pela questão de combustível retirado do reator, ainda gera muito calor. Nós temos 2 depósitos que abrigam rejeitos radioativos oriundos do acidente de Goiânia. A descontaminação das áreas virou assim um parque ambiental
que é controlado também pela CENEM. As dificuldades associadas à construção de depósitos, a primeira grande dificuldade é a aceitação pública dos locais para a construção, né? Existe todo um trabalho já desenvolvido, identificando os locais adequados para a construção de depósitos. Porém, ser adequado não quer dizer que você vai conseguir construir um depósito, porque o vereador já vai dizer que não vai, e o prefeito e o deputado, na área de geologia, né, para identificar informações geológicas profundas no Brasil, adequadas à construção de depósitos, e modelos matemáticos para análise de segurança de depósitos. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Ao professor Rafael Brandão para a sua exposição. Sobre a questão da energia, então, gente, por que esse painel, por que toda a discussão de energia? Aqui eu trago um gráfico, são diferentes estágios de desenvolvimento da humanidade e a demanda por energia. Então aqui o homem primitivo consumia 2.000 quilocalorias por dia de energia, ou seja, basicamente para a sua sobrevivência, alimentação, e hoje em dia a demanda é 100 vezes maior, né? Em função de toda a mordomia que a gente conseguiu e não quer abrir mão, né? Então, transportes, indústria, agricultura, moradia, comércio e alimentação. Então, a demanda por energia cresce assustadoramente a cada dia, a cada segundo, a cada minuto. Em relação ao Brasil, esse estudo de cenário, né, nos próximos 15 anos, se apresenta como um desafio, como uma oportunidade, essa questão da energia no Brasil, especialmente porque o Brasil ainda tem muito para se desenvolver economicamente, socialmente, e isso demanda muita energia, além de um alto grau de segurança e sustentabilidade energética. E oportunidade porque, em termos de recursos energéticos renováveis e tecnologia para isso, para transformar as nossas riquezas naturais em energia, a gente está numa condição favorável. Para enfrentar esse desafio e aproveitar essa oportunidade nos próximos anos, na questão energética, é fundamental que a gente capacite pessoas, a gente precisa desenvolver tecnologia e inovação, elaboração de novos arcabouços legais para dar conta de todas essas questões energéticas do mercado e etc. Mudanças, né, no hábito de consumo, investimento, né, recursos, e é muito importante o compartilhamento de informações. A demanda por energia vai aumentar muito, a gente vai triplicar, né, basicamente. A ideia é que, com o passar do tempo, a matriz energética brasileira se diversifique cada vez mais. Então, aqui a gente pode ver que em 1970, 78% da oferta de energia aqui no país provinha basicamente do petróleo, da queima de lenha e carvão vegetal. Depois aqui já em 2000, petróleo, energia hidráulica, tem lenha ainda e tem derivados da cana-de-açúcar. Então já aumenta essa diversificação e para 2030 ainda diminui bastante a participação do petróleo, da hidroeletricidade baixa um pouquinho de 16% para 13% e aumenta muito derivados da cana e gás natural. O país pretende investir ainda muito em petróleo, obviamente, gás natural e em cana-de-açúcar. Em relação à participação das fontes renováveis, ela é uma tendência de reversão, de diminuição, ou seja, em 1970 eram 58% da energia era de renováveis e isso começou a cair, até 2005 caiu para 44%, 2010 e agora tem uma leve tendência de reversão, ou seja, de as fontes renováveis começarem a participar mais da matriz energética. Aqui, em função do desenvolvimento econômico, né, e da esperança de uma melhor distribuição de renda no país, espera-se também que a energia per capita aumente bastante. Então, aumenta também a demanda em função desse desenvolvimento econômico e da distribuição de renda e, consequentemente, o consumo de energia por habitante, o que vai demandar cada vez mais energia. Uma outra questão também que é muito interessante é a questão da eficiência energética. Tem um índice, né? Essa curva vermelha aqui, à medida que ele cai, significa que é o consumo energético do PIB, ou seja, uma relação de quanto o PIB depende da produção de energia, né? Então aí a gente vê, por exemplo, aqui, ó, se a gente comparar em 1990 e 2000, a nossa economia vai ser 4 vezes maior em 2000 e esse índice vai se manter mais ou menos no mesmo patamar, ou seja, vai se procurar uma expansão
das fontes de energia, mas com uma maior eficiência energética. Quanto mais cai aquela curva vermelha, significa que mais eficiência energética a gente está tendo. Como a economia vai crescer muito e aquele índice vai se manter, então tem muita eficiência energética. Questões das emissões específicas de CO2, em função do desenvolvimento, o processo de industrialização, taxa gigantesca de urbanização, tudo demandando cada vez mais energia. O Brasil tem a tendência de poluir mais um pouco, polui muito menos do que os outros países, né? Mas isso não é desculpa para a gente não cuidar, mas nos próximos anos a tendência é de que as emissões se mantenham em patamares constantes. E aqui uma questão da distribuição do investimento nas principais fontes até 2030. Ainda o Brasil vai investir muito em petróleo e derivados, ainda que ela pesquise novas fontes alternativas. A Petrobras é essencialmente uma empresa petrolífera. Aí tem uma participação interessante que cresce naquele cenário de 30 anos de gás natural, cana-de-açúcar e eletricidade. Sempre procuro trabalhar com temas atuais com os meus alunos em sala de aula. E eu quis começar diferente e reestruturei todo o currículo de ensino de física no colégio de aplicação. Até o ano passado era assim. A física tem corpos de conhecimento, teorias muito bem fechadas. Então fica, para a gente que se forma em física, a gente se sente muito à vontade de, agora eu vou ensinar mecânica, agora eu vou ensinar termodinâmica, agora eu vou ensinar ondas, agora eu vou ensinar eletromagnetismo. Só que os problemas no mundo real, eles não são só mecânicos, nem só termodinâmicos, nem só ópticos, nem só eletromagnéticos, ou seja, eles são tudo ao mesmo tempo. A gente sabe a teoria, mas só que o nosso conhecimento está muito compartimentalizado, né? E a gente não consegue resolver os problemas do mundo real. E, o desinteresse é gigantesco dos alunos, né? Como a reestruturação curricular começou esse ano, só os alunos do primeiro ano do ensino médio estão nesse novo currículo, digamos, né? Uma regra básica, assim, mais ou menos, se o aluno começa num currículo, ele tem que ir até o fim naquele currículo. Os estagiários me acompanham, né? Antes de ingressar em sala de aula para começar a dar aula, tem comentado comigo, professor, os alunos do terceiro ano, eles não falam nada, eles não perguntam nada, a aula é completamente entediante, mas no primeiro ano que eu reestruturei, vou mostrar para vocês como é que está agora, eu não consigo dar conta de tantas perguntas que os alunos me fazem em sala de aula. Agora, a física no ensino médio do colégio de aplicação, o primeiro semestre, o cara estuda só energia. Todas as formas de energia, tópicos atuais, etc. e tal. Perguntar para mim, professor de física, física é o quê? Se eu puder responder isso só com uma palavra, eu vou dizer, física é energia. Então, pensando nisso, refletindo depois, então eu vou começar por isso, já, direto, que eu diria que é a coisa mais importante. Então, aqui são temas estruturantes, então, o mundo da energia, depois transportes e esportes, comunicação, os astros e o cosmo, radiação, matéria, e depois aqui eu pretendo, no último semestre do terceiro ano, fazer uma revisão de tudo do ponto de vista histórico. Só quis compartilhar um pouco da experiência lá de ensino no colégio de aplicação. Era isso aí. Gostaria de passar a palavra ao professor Rafael Pezzi para a sua exposição. Meu ponto de vista sobre as possibilidades para o desenvolvimento e difusão de tecnologias, entrando a questão da energia, a gente pensa também na questão das mudanças climáticas. Então aqui vocês podem ver a figura equivalente que o Rafael mostrou antes, mostrando o uso de energia per capita em função do tempo, em diversos tempos tecnológicos. No primeiro tempo, o homem primitivo basicamente usava a energia que precisava para se alimentar. Aqui está em quilocalorias por habitante, 2.000 quilocalorias é o que vocês vão ver na latinha de refrigerante como necessidade energética para uma pessoa se alimentar. Quando a gente começou a usar mais energia, ou melhor, quando começou a existir energia em excesso, a gente deixou de ficar simplesmente subsistência e surgiram as artes e as ciências, porque existia a possibilidade de fazer outras coisas que não só cuidar da coleta de alimentos e da proteção da casa, etc. Hoje, basicamente, a gente falou de energia e estávamos falando de energia elétrica. Energia elétrica é uma fração da energia total que a gente consome. A gente tem falado bastante do que a gente usa para moradia e comércio, parte da indústria, agricultura e eletricidade, mas o transporte e boa parte da agricultura usam energia de combustível fóssil. Então, os números que a gente viu de porcentagem de uso não incluem o transporte. E o transporte é transporte de importação que vai e volta no planeta, passa pelo oceano de ida e volta, porque são feitas importações redundantes. A gente importa arroz, exporta arroz,
Então a gente pode talvez utilizar melhor os recursos. A gente vai e volta talvez fazendo 20, 30, até 100 quilômetros por dia. Tem gente que faz para ir para o trabalho. Será que não poderia fazer a mesma coisa mais perto? Então tem questões que a gente pode repensar, talvez a gente tenha que refletir um pouco sobre como é que a gente está usando essa energia. Agora aqui a gente pode ver um gráfico da demanda de energia em exajoules. Bom, unidade de demanda de energia em função do tempo desde 1850. Será que isso é bom? Até quanto isso é bom? Quais são os efeitos disso? Será que a gente quer seguir isso indefinidamente? Para onde é que a gente vai chegar? A gente olha, muito bom que cresçam os usos de energias limpas e renováveis, né? Mas será que a gente vai simplesmente substituir um por outro e continuar fazendo a mesma coisa? Será que é viável a gente continuar fazendo isso, simplesmente trocando a fonte para fazer as mesmas coisas que a gente está fazendo? Primeira lei da termodinâmica, conservação de energia. A gente não tira a energia do nada, mas a gente pode converter de um modo para outro. A segunda lei da termodinâmica, ela põe uma restrição para isso. Basicamente, ela vai dizer que sempre que a gente retira calor ou energia de um reservatório e processa por algum equipamento, a gente vai tirar trabalho, a gente vai usar isso, e parte vai para um reservatório a baixa temperatura. A gente tem que sempre descarte de energia. E além das questões dessa sobra de energia térmica, existe o aumento de entropia relacionado à mistura de materiais. A gente está misturando gases, a gente está misturando elementos químicos que resultam no aumento de entropia. E isso está sempre presente quando a gente consome energia. A gente vai ver sobras de materiais que são simplesmente queimados, calor que vai evaporando a água e vai para a atmosfera, e a gente costuma pensar que a atmosfera é um reservatório térmico, um reservatório que troca calor, mas não muda a sua temperatura. Quando a gente está começando a usar muitos terawatts de energia, não necessariamente isso seja verdade, né? A gente está vendo os índices em basicamente todos os países em desenvolvimento do aumento do sobrepeso. A gente está ficando cada vez mais preguiçoso, a gente está comendo cada vez mais, com o carro, escada rolante, cada vez menos exercício. Então a gente está deixando de usar a nossa energia e isso está acumulando. A gente vê uma tendência aí que nos Estados Unidos se prevê 75% de pessoas com sobrepeso. E se a gente pegar os dados do Brasil, taxa de obesidade bate recorde no país. O Brasil também está seguindo essa mesma tendência. E será que a gente fica mais motivado? Aqui tem um estudo de psicologia mostrando correlações entre obesidade, sobrepeso e depressão. É que um alimenta o outro. As pessoas ficam mais tristes quando não são satisfeitas com o seu próprio corpo e vice-versa. Quando elas entram em depressão, acabam comendo mais e aumentam o seu peso. Então existem vários estudos mostrando essas correlações. O excesso de energia não necessariamente seja uma coisa boa. Será que a nossa sociedade está ficando com as mentes preguiçosas também devido às facilidades do mundo moderno? No começo, o excesso de energia foi para o surgimento das artes e da ciência. E agora, o que a gente faz? Bom, a gente fica parado, deixa de subir escada, não sobe morro, não caminha. Outra coisa são trabalhos redundantes. A gente está fazendo coisas muito parecidas que a pessoa do lado está fazendo, seja uma simulação numérica, seja fazer um gráfico simples de uma parábola. Será que esse gráfico já não foi feito? Será que a gente não poderia simplesmente pegar esse material, passar menos trabalho fazendo algo que já foi feito? Então aí entra a questão da comunicação. Ela teve, ao longo da história da vida na Terra, vários estágios de evolução. Se a gente for pensar, no começo existiam células unicelulares que tinham uma consciência do seu ambiente. Se elas não tivessem pelo menos um nível, seja informação química, de saber para que lado vai para encontrar alimento ou para que lado ir para se afastar de um ambiente hostil. Pequena etapa de comunicação entre células. Formação de seres pluricelulares. Aqui tem um exemplo de organismos multicelulares mais simples, chamado de tetrabaena. São 4 células que se encontraram e passaram a viver em conjunto e tiveram uma vantagem evolutiva. Logo isso aí surgiram as plantas, os animais, a explosão do Cambriano, com uma diversidade gigantesca de seres que surgiram pela colaboração entre o que inicialmente eram células individuais. Depois veio a fala, né, permitindo uma sistematização e transmissão do conhecimento. O próprio raciocínio acaba sendo transformado pela nossa capacidade de falar. Veio a escrita, uma transformação grande de como é que a sociedade se organiza. Foi o que permitiu leis, foi o que permitiu a matemática, foi uma mudança grande na organização da sociedade. Antes disso, o custo de um livro era o preço de uma casa. Existia uma profissão que era copista, copiava um livro. Era simplesmente a nobreza mais alta que tinha acesso à alfabetização. A imprensa resultou na Revolução Científica, tabelas astronômicas, tabelas matemáticas facilitaram
todas a sistematização das observações de Galileu, de Kepler, de Tycho Brahe para a revolução científica. E, muito recentemente, uma nova etapa nessa evolução, que é a tecnologia digital. Cada vez que surgiu uma nova forma de comunicação, a gente não conseguiria prever onde é que a gente ia chegar. Antes da escrita, quem estava na fala não conseguiria nem imaginar como é que vai ser a sociedade depois da nova invenção. E a gente ainda está vivendo as transformações. Um grande passo da tecnologia digital foi em 1993, quando o CERN desenvolveu o que é chamado agora de WWW, World Wide Web, colocou em domínio público todas as ferramentas necessárias para fazer um website, os protocolos de comunicação e o que a gente precisa para acessar essas informações. E isso transformou a sociedade e ainda está transformando. E em 2001 surgiu uma nova etapa, que se pensou no começo, isso não vai dar certo, várias pessoas criticaram, vão permitir que além de criar texto, eu vou pedir que qualquer um possa editar o texto no meu computador. No caso, no servidor da Wikipédia. E se tornou, em poucos anos, a enciclopédia mais utilizada do mundo, desbancou as enciclopédias centenárias, feito totalmente de maneira colaborativa, uma enciclopédia livre. Outros casos são o sistema operacional GNU Linux, que também é um source colaborativo totalmente aberto, que permite que a gente rode um computador sem comprar o software, totalmente livre. E agora, recentemente, a gente vai ver hardware aberto do próprio CERN, está fazendo um movimento para lançar hardware que possa ser modificado, distribuído e copiado livremente. Então, se a gente for olhar para a linha do tempo do conhecimento livre, em 89, uma licença de software livre surgiu, que deu embasamento legal para o surgimento de software livre. Em 93, o CERN coloca em domínio público o software que roda www. Em 2001, surge o Wikipédia e junto, no mesmo ano, as licenças de conteúdo livre, que são as licenças Creative Commons. Em 2005, surgiu um hardware livre chamado Arduino, que é para fazer prototipagem de eletrônicos, circuitos eletrônicos, aquisição de dados. O CERN lançou em 2011 a licença de hardware aberto do CERN. Então, dando um arcabouço legal para que se faça um equipamento e se torne ele livre para uso, estudo e modificação. Onde tudo isso entra com a questão das tecnologias para mudanças climáticas, para mitigação, talvez, dos efeitos. Aqui eu peguei um relatório. Eles definem a transferência de tecnologia que deve prover ao país recipiente a capacidade para instalar, operar, manter e reparar as tecnologias importadas. Isso é, está mudando o clima na África, não é para criar um cliente que dependa de uma tecnologia para que eles sobrevivam. É para dar a capacidade que eles instalem, operem, mantenham e deem sustentação para aquilo, não virem um cliente em potencial de longo prazo. Que eles possam produzir versões e custos reduzidos das tecnologias importadas, respeitando os direitos de propriedade intelectual. Esse ponto é importante. Os direitos de propriedade intelectual podem ser respeitados quando eles já saem livres do começo, que as tecnologias importadas possam ser adaptadas para mercados domésticos, nas circunstâncias locais, e que também possam desenvolver novas tecnologias. Então, é dar autonomia para o povo recipiente das tecnologias de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. A gente tem feito o desenvolvimento de uma infraestrutura aberta para o desenvolvimento tecnológico, que sejam ferramentas digitais para a criação de objetos e sua materialização, simulação para aplicações científicas e educacionais e de acordo com essas recomendações do United Nations Framework Convention on Climate Change, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima. Isso entra no conceito de recursos educacionais abertos também, que é um conceito promovido pela Unesco. A gente está desenvolvendo, então, da parte, do ponto de vista mecânico, uma bancada de código aberto. Vocês já conhecem impressoras 3D, elas ficaram bastante populares, e está lançando agora uma fresadora para placa de circuitos eletrônicos. A gente coloca uma placa, desenha um software livre o circuito eletrônico e ela nos fornece um instrumento para aplicação científica e educacional. A gente está baixando mais de 20 vezes o valor em relação ao preço do que se vende no mercado de uma máquina dessas, que ela simplesmente não está acessível. Existem muitos instrumentos científicos que já podem ser baixados da internet, impressos. Por enquanto, sistemas mecânicos mais simples. Já tem sistemas também como geração de energia eólica, vocês podem baixar da internet, imprimir ou montar sistemas mais simples. Então, para finalizar agora, a questão energética não é apenas técnica, o verdadeiro potencial da tecnologia da informação ainda não foi utilizado, a gente está só vendo o começo desse potencial, já tem repositórios que a gente baixa um arquivo, imprime um objeto, mas até construir um instrumento
mais elaborado, que possa ser utilizado para uma aula, ainda está num processo em desenvolvimento. Essas novas formas de utilização estão surgindo, principalmente com o licenciamento permissivo de instrumentos científicos e recursos educacionais. A Wikipédia é entre os 10 sites mais acessados do mundo. Vamos buscar uma infraestrutura para a criação e difusão do conhecimento aplicado. Muito obrigado. Eu agradeço muito, então nós vamos continuar nesses temas, sustentabilidade, rede petróleo e gás e outras questões, estão todos convidados. Muito obrigado. Você assistiu à segunda parte do Conferências ILEA, que discutiu o futuro da energia nuclear e a relação da energia com a tecnologia, a educação e a comunicação. Obrigada pela companhia e até a próxima!